Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês. Ainda continuamos aqui, não é? Ainda se faz necessário o nosso distanciamento social, o nosso isolamento social e os nossos cuidados, não é? Seguindo aí as recomendações dos nossos representantes, não é? Dos cientistas, os cuidados higiênicos, não é? Com a lavagem constante das mãos, ou a utilização do álcool em gel, a constância do uso da máscara que se faz necessário para que a gente possa proteger um ao outro, não é? Estamos aí em um momento, continuamos vivendo ainda uma pandemia, estamos vivendo em um momento delicado, um momento que precisamos continuar cuidando uns dos outros para que o final seja mais leve para todos, né? Para toda uma sociedade. Mesmo que estamos aí aos poucos tendo a abertura, não é? Do comércio, nós precisamos ter cautela, ir devagarzinho, com todos os cuidados para que tudo dê certo no final. E que já já tudo vai dar certo, não é? Já já nós estaremos todos aí vivenciando em sociedade, não é? Compartilhando, não provavelmente igual à forma a qual nós vivíamos em sociedade, nós compartilhávamos em sociedade, mas aos poucos nós vamos aí retomando, não é? As nossas atividades corriqueiras, as nossas atividades diárias. Tudo com cautela e muito cuidado, não é? Precisamos nos cuidar e assim cuidarmos dos outros, não é? Esse é o lema para esse momento que estamos vivendo, esse momento tão delicado. Meus amores, quando eu falo tudo isso no início das nossas aulas, é porque tudo isso faz parte da geografia. Tudo isso faz parte da história da sociedade, da organização social, faz parte de como essa sociedade está se agrupando, está se desenvolvendo, está vivendo. Tudo isso é geografia. A recontagem do IBGE, da população, como essa população está sobrevivendo, está se alimentando, está trabalhando, está se cuidando, o número de pessoas que, tristemente, infelizmente, grande parte das famílias, né, da sociedade mundial acabou perdendo, não é? A contagem da perda, né, de muitas pessoas que são importantes para muitas famílias. Então, tudo isso vai para o IBGE, tudo isso vai para as nossas estatísticas, tudo isso vai para os nossos livros de geografia. A história da pandemia, dessa pandemia de 2020, todo esse processo, a construção e a conquista da vacina vai para os nossos livros de geografia, porque nesse meio tempo, nesses meses onde nós acreditávamos que iríamos ter 15 dias e estamos beirando a 7 meses, não é? Aconteceu muita coisa em vários países, em várias cidades, no mundo todo. Então, tudo isso é geografia. Por isso que eu sempre comento com vocês, tá bom? Não é para enrolar, não. É porque tudo isso faz parte do nosso cotidiano geográfico, tá? Mas vamos falar hoje em geografia sobre um continente que constantemente passa por inúmeras dificuldades sociais, né? Nós vamos falar sobre um continente
considerado como o berço da humanidade. Vamos falar de um continente muito rico. Vamos falar de um continente que tem uma relação muito estreita com o nosso país, com o Brasil. Vamos falar de um continente que tem uma diversidade imensa no seu território e faz com que a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro tenha sido influenciada também. Então, eu peço a vocês aqui na aula de geografia que vão para o cantinho de vocês, peguem o livro de vocês para a gente começar, para nós iniciarmos a nossa aula de geografia. Já estão lá? Ótimo! É sempre bom a gente ter um cantinho, porque esse cantinho ele faz com que a gente consiga estabelecer uma conexão melhor com o estudo, fazer uma relação melhor com a nossa concentração, não é? Então vai lá, corre lá para o seu cantinho, pegue o livro, o seu marca-texto, o seu lápis e vamos começar. Meus amores, o nosso tema do quarto bimestre em geografia, nós estamos no nosso livro de geografia no módulo 3, no módulo 4, nós vamos falar sobre o continente africano. Lindo, ele é maravilhoso, né? Óbvio que tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas é um continente lindíssimo de se falar, certo? Então vamos lá. Quem já ouviu falar aqui em Baobá? Alguém? Oi? Ah, sim. Já ouviu falar do Baobá? O que é um Baobá? Isso, já ouviram falar? Muito bom. Então conta aí pra nós. Não tem como, né, professora? Tá bom, meus amores. Essa falta, né, a gente tem, né? Estarmos na sala de aula falando sobre. Bom, meus amores, o baobá é uma árvore muito comum, não é? Em áreas de savanas, né? Em áreas de savanas. Nós podemos citar, por exemplo, Madagascar, na África. A árvore baobá é uma árvore imensa, é uma árvore muito de tronco bem, como se diz, um tronco bem grosso, não é? De uma árvore de diâmetro bem abrangente, e ela alcança uma altura bem elevada. É uma árvore de presença na vegetação, não é? Do continente africano. No livro de vocês aí, no início, tem uma imagem de uma árvore, não é? Baobá. Olhem aí no livro de vocês para que vocês possam se familiarizar aí com a imagem. Eu não vou mostrar a imagem do livro porque nós tivemos alguns problemas e aí eu prefiro não mostrar imagens do livro para que a gente não tenha nossos vídeos travados, tá bom? Então vamos lá, vocês acompanham com o livro de vocês aí e a gente continua aqui. Bom, eu vou ler um trecho de um texto para vocês. Acompanhem aí. África. De florestas, pântanos, desertos, estepes, savanas, rios, mares e montanhas infindáveis. África de monumentos históricos trabalhados em blocos de pedra. África de povos urbanos, agrícolas e pastoris. África de múltiplas etnias, culturas, línguas e religiões. Esse é um trecho de um texto que foi publicado, né, em 2007, do escritor Rogério Andrade Barbosa, e ele vem falando aí, meus amores, sobre algumas características do continente, né, do continente africano, né? É um continente que é muito rico, né, em diversidade,
tem uma diversidade abrangente, não é? É um dos mais repletos de contrastes do mundo, né? Essas características físicas, populacionais, culturais e históricas faz com que esse continente seja um continente de muita riqueza, né? É um continente que faz com que você seja cativado para conhecer a sua história. É um continente que te busca, né? Que prende para que você aprenda sobre ele. É um continente maravilhoso. Bom, meus amores, o continente africano, ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o terceiro maior continente, né, do planeta, né? Em questão territorial, ele está depois da Ásia e do continente americano. Então, ele ocupa a terceira posição em extensão territorial, certo? Ele é um continente formado por 55 países, né? Tem a sua geografia, né? Ele é dividido, né, pelo deserto do Saara em duas Áfricas, né, em duas regiões. Então, nós vamos ter a África Islâmica e nós vamos ter a África subsaariana, né? São duas porções aí. Então, esses 55 países, eles estão subdivididos aí em duas regiões, certo? E quem faz essa divisão aí? Essa divisão ela ocorre a partir do deserto do Saara, certo? Aí no livro de vocês, na página 4 do módulo 4, nós vamos ter um mapa mostrando então essa subdivisão do continente. No livro de vocês, no tom mais cor-de-rosa, aí, eu acho, se não me engano, são os países que estão na porção norte do continente, e esses países são os países considerados, né, como África Islâmica, certo? É a porção norte. Por que eles são considerados países considerados como África Islâmica, né? Foram países que foram colonizados entre o século 7 e 8 e foi colonizado por povos árabes, certo? Em virtude aí dessa colonização, essa região ela tem a predominância da língua árabe em cerca de 90% da sua população, né? Então, grande parte da sua população, ou maior porção da sua população, é de pele branca, certo? Então, por essa razão, por ter tanta influência, né, dos árabes, né, dos países árabes, a região recebeu então a denominação como África Islâmica, não é? Por influência de países do Oriente Médio e pela sua aproximação aos países do Oriente Médio. Já a outra porção, não é? A porção ao sul, né, do deserto do Saara, observem aí que são os países, observe no seu livro, são os países que estão aí coloridos com o tom amarelado, né? Eu não sei porque o tom vai mudando, mas o tom mais amarelado são os países considerados como a África subsaariana, né? Estão ao sul do deserto do Saara. Então, essa porção aí do continente, esses países, é uma população predominantemente de pele negra, certo? Ao contrário do que
acontece com a África islâmica, a África subsaariana apresenta uma grande heterogeneidade, né? Em etnia, em religião, em língua, em cultura. Então, esses países, né, eles têm uma grande diversidade, né? Não segue uma única linha para a sua população, né? Várias etnias, várias tribos, várias línguas, né? E cada tribo com a sua cultura, com a sua tradição, com a sua língua, com o seu dialeto, não é? Então, nós podemos perceber que mesmo essas duas porções, essas duas sub-regiões aí, terem características históricas e culturais distintas, as duas regiões apresentam níveis muito baixos, né, de desenvolvimento econômico, né? As condições de vida de grande parte da sua população em condições precárias, não é? Tem diferenças, né? Tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, mas quando se fala na questão social, socioeconômico, é bem parecido, certo? As duas são bem parecidas, as características ali. Bom, meus amores, observem aí o livro de vocês, o fragmento de texto que eu li no início, do início da nossa aula, ele está presente no livro de vocês, aí no início da unidade do módulo 4. Vocês podem reler se quiserem. Vocês podem ver a imagem da árvore baobá, que eu falei para vocês que ela é de muita importância, é um símbolo do continente africano. Quem assistiu o Rei Leão, ela aparece constantemente no filme do Rei Leão. E você pode ver o mapa, dá uma olhadinha no mapa que eu falei, que é o mapa da divisão islâmica e subsaariana aí no livro de vocês, tá bom? Então, no mais, eu espero que vocês tenham absorvido algumas informações sobre o assunto. Esse é o nosso tema, não é? É o nosso assunto para ser tratado durante as nossas aulas do 4º bimestre. E vamos juntos aprender mais um conteúdo, viajar por mais um continente e conhecer o mundo, desbravar o mundo em geografia, não é? Vou deixar para vocês um abraço fofinho da professora de geografia e um beijo bem carinhoso. Tchau e até a próxima aula.